Olá a todos! Há quem diga que pessoas dominadas por sentimentos de frustração e desamparo veem na autoagressão um recurso ou um caminho para interromper a dor que não conseguem processar. Nos tempos atuais, muitas pessoas podem ter centenas de curtidas nas redes sociais, mas pouco ou nenhum contato real na partilha de suas dores, dúvidas e angústias. Numa sociedade cada vez mais individualista e exibicionista, pronta para os prazeres imediatos, por vezes o caminho de quem se esconde de si mesmo é o vazio. Um dos casos mais graves é o suicídio, bem como o fator principal que o antecede, o silêncio. Para falar sobre este assunto, temos conosco a psicóloga Bárbara Coustock Monteiro, profissional que presta serviço no Instituto de Física de São Carlos da USP, que desde já agradecemos a presença. Bárbara, obrigada mais uma vez por aceitar estar aqui conosco para falarmos de um assunto complexo e pouco discutido. Quais as causas que levam uma pessoa a cometer o suicídio? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E falando desse tema que é tão delicado, mas tão frequente, né, e tão comum nos dias atuais. Apesar da gente não falar, isso acontece e acontece com mais gente do que a gente imagina, né? Tem muita gente sofrendo e a gente acaba não percebendo. Então, o suicídio ele é uma questão, é uma das grandes preocupações de saúde pública mundial. Por quê? Os números são cada vez maiores, né, crescentes em diferentes populações. Atualmente a gente tem um crescimento muito grande das tentativas e dos suicídios com sucesso entre universitários, também um crescimento significativo entre os idosos. Mas, em média, 800 mil pessoas morrem no mundo todo por conta do suicídio. E esse é um dado que despertou a preocupação da Organização Mundial de Saúde, que passou a trabalhar, né, com uma ênfase maior em políticas para tentar evitar esses problemas. Então, a gente tem hoje assim, esse número bastante grande e também exigindo com que a gente comece a falar mais e tomar práticas adequadas de proteção para evitar que isso se dissemine ou aumente ainda mais o número. E a família? Qual o papel da família na prevenção? Então, quando a gente pensa em família, o que a gente tem ali? A gente tem as pessoas mais próximas das pessoas, né? As pessoas em quem a gente tem a quem recorrer, as pessoas para quem a gente pode pedir ajuda e as pessoas que conhecem um pouco mais de perto a gente. Então, é quem consegue observar algumas mudanças mais significativas e, a princípio, são também aquelas pessoas em quem a gente busca maior amparo, maior apoio, né? Com quem a gente pode contar nos momentos de mais dor e mais dificuldade. Então, quando eu estou pensando no caso dos universitários, né, que é o público que eu tenho maior contato atualmente, mas de modo geral isso serve para a população geral, quando a gente tem famílias estruturadas, não só de pai, mãe, pessoas que têm emprego, quando eu digo famílias estruturadas, são pessoas disponíveis acessivelmente, assim, emocionalmente disponíveis a quem a gente pode recorrer. Quando a gente pode contar com essa família, o papel da família na proteção do suicídio é de grande valia. Sim. Porém, quando a gente não tem isso, a gente precisa recorrer à rede de apoio. E a rede de apoio, ela ultrapassa os limites dos laços familiares. O que é a rede de apoio? São pessoas com as quais a gente consegue estabelecer um vínculo saudável, um vínculo positivo, pessoas para quem a gente pode ligar quando não está bem, pessoas que a gente pode pedir ajuda. Essas pessoas podem ter relações mais diferentes possível, não necessariamente relações familiares. O que a gente tem nesse grupo? A gente tem os familiares, a gente tem às vezes vizinhos, em lugares em que é possível ainda ter relações de vizinhança saudáveis, pessoas que participam, né, de comunidades religiosas, acaba tendo esse vínculo na igreja muitas vezes, então são as pessoas ali com quem essa pessoa busca ajuda, busca amparo e que estão disponíveis para ela, porque esse é um papel muito importante, a disponibilidade. Quando a gente fala de pessoa em condição de sofrimento emocional, sofrimento psíquico, o que a gente precisa quando a gente fala de uma rede de apoio? A gente precisa de alguém que se disponha a estar junto. E estar junto não é resolver o problema, estar junto é falar, eu estou aqui para te ajudar no que você precisa, eu estou aqui para ir com você até o médico, eu estou aqui para ajudar a controlar os horários dos seus remédios, para saber se você está tomando, eu estou aqui para tirar as facas de perto, se você estiver pensando em se matar, e eu estou aqui com você.
né? Então, assim, nesse sentido, a família tem um papel muito importante quando ela existe. E eu não estou falando na família relações sanguíneas, estou falando na família no maior sentido dela. Sim, amplo. A impossibilidade da pessoa em identificar alternativas viáveis para a solução dos seus conflitos, ela está relacionada a distúrbios ou a ações externas? Eu diria que dos dois. Quando a gente pensa na prática do suicídio, tem uma relação muito grande com os transtornos e distúrbios mentais. O que são eles? Depressão, ansiedade, condições assim, a gente chama aqui de transtornos de personalidade, né? Transtorno borderline, traços de impulsividade, pessoas com esquizofrenia, com outros tipos de adoecimento, mas também as condições das pessoas com dependência de substâncias. Esses transtornos aumentam a chance da pessoa cometer suicídio. Porém, a tentativa de suicídio, ela não vem do nada, né? Muitas vezes a pessoa acaba cometendo ou vendo a situação como impossível de ser resolvida quando acontece algum gatilho ou quando tem algum disparador, término de relacionamento. Às vezes a gente vê aqui entre os estudantes, às vezes até reprova em disciplina, que você fala, nossa, mas você acha que o mundo vai acabar por conta disso? Sim, a pessoa naquele momento acha que vai mesmo. Não vê uma solução. Não vê uma solução. E aí, quando a gente fala assim de impossibilidade de resolver o conflito ou de solucionar, né, é porque a pessoa nesse momento ela não vê alternativa. A única possibilidade dela acabar com aquele sofrimento, dela acabar com aquela dor, é tentando se matar. E tentem imaginar o que é isso, né? O sofrimento é tão grande que não tem outra saída. É muita dor, gente. Porque na verdade às vezes ela não quer se matar. Ela quer matar o que causa o sofrimento. Isso, né? ela quer parar de sofrer. Exato. E o álcool nos jovens, na adolescência, o álcool e as drogas, tem uma influência, ou seja, encorajam o jovem a cometer esse ato? Então, nessa pergunta a gente tem dois elementos, assim, a questão do uso de álcool e substâncias durante a adolescência, ela é bastante crítica, né? Porque quando a gente pensa num adolescente, é alguém que está passando da fase de infância para a fase adulta. E isso não é só na idade, né? Isso é na maturação fisiológica mesmo do cérebro. E quando a gente faz uso, abuso de substância nesse período, o que a gente tem? A gente tem o cérebro não completando o seu desenvolvimento da forma prevista. Dessa forma, essa pessoa vai ter uma tendência, né, a desenvolver os transtornos que a gente já comentou e pode piorar. Agora, quando a gente pensa na pessoa numa condição de sofrimento, que faz uso de substância, o que acontece? Às vezes ela não tem coragem de cometer algum ato, às vezes ela, né, no geral as pessoas ficam ambivalentes com a condição de se matar ou não se matar, e aí quando ela bebe ou quando ela usa alguma droga que aumenta a impulsividade, o que acontece? Ela acaba se tornando muito corajosa. Sim. E nesse momento de muita coragem, acaba sendo quando ela acaba tentando contra a própria vida, assim, quando ela tenta se matar. Nesse sentido, o abuso de álcool, de substâncias, ele acaba sendo uma consequência, pode acabar tendo como consequência, né, o suicídio, nessa condição de que uma pessoa ela se torna mais impulsiva nessa condição. O uso do álcool e das drogas. Isso. E também a gente tem também a condição do uso dos medicamentos, né? Porque muitas vezes também essa pessoa pode tomar calmante em excesso para tentar evitar aquele sofrimento e extrapolar nas doses. Sim. E assim por diante. E agora, existe uma faixa etária mais atingida? Ou o número de casos é diferente entre homens e mulheres? Então, a gente tem dois períodos, assim, a fase da juventude, que a gente tem ali dos 15 aos 30 e poucos anos. Nesse período tem uma incidência maior, e a partir dos 75 anos. E cada momento por condições diferentes. Assim, um fator que ajuda, que agrava, né, que favorece a tentativa de suicídio é o isolamento. Então, a gente tem pessoas em condições de um isolamento social maior, ela tenta cometer. A gente tem uma faixa proporcional de homens e de mulheres que tentam cometer suicídio. Porém, no geral, os homens têm mais sucesso. Por quê? Porque eles usam formas mais agressivas. Mais Por exemplo, letais. o uso de armas. Mulheres, no geral, tendem para a questão da medicação. Então, assim, eles acabam tendo mais êxito nas tentativas deles. Então, a gente tem um número um pouco mais alto de homens que se matam. Mas a gente tem um número maior de mulheres que tentam se matar.
E uma outra proporção é assim, as mulheres, elas são mais recorrentes, porque uma pessoa que tenta se matar, ela não tenta se matar, geralmente, uma única vez. Ela tem aquela tentativa e ela vai ter tentativas sucessivas. E nessa sucessividade, assim, é a hora que a gente precisa intervir, para evitar, né, que essa pessoa tenha êxito no que ela está tentando. Então, as tentativas, elas são recorrentes, principalmente entre as mulheres, né, que entre os homens pode acontecer essa recorrência também, mas no geral eles tentam formas mais agressivas. E daí com mais sucesso. Com mais sucesso. Infelizmente, né? Agora, no nosso meio, nos nossos relacionamentos, como é possível identificar uma pessoa com características ou propensão ao suicídio? Então, a gente pode considerar aquelas pessoas com comportamento mais retraído, as pessoas mais voltadas para si mesmo, sabe? A pessoa que não vai procurar ajuda. Pessoas que sofrem por doenças psiquiátricas, pessoas muito deprimidas, pessoas com algum tipo de transtorno psiquiátrico, pessoas com dores crônicas, pessoas com doenças crônicas, por exemplo, se a gente pensar numa pessoa com HIV, com câncer, são pessoas que não veem muita saída para a vida dela, né, e tem medo de como vai ser no futuro, então essas pessoas tentam, na condição das doenças psiquiátricas mais graves, né, uma condição debilitante para a pessoa, assim, debilitante socialmente, emocionalmente. Essa pessoa ela vai perdendo o valor social, então a gente volta naquela questão do isolamento também. Sim. Então, pessoas também em momentos de crise de ansiedade ou de pânico. Então, isso tudo traz muito sofrimento para a pessoa que está naquele momento. Assim, agora, uma coisa que a gente dá para ficar atento são mudanças de comportamento. Por exemplo, você tem um amigo, você tem um colega de república, você tem um vizinho, você tem um familiar que tinha determinado padrão de comportamento e deixou de ter, é uma pessoa para você ficar atento. A pessoa engordou demais, a pessoa emagreceu demais, era uma pessoa que gostava de conversar, já não gosta tanto, era uma pessoa que gostava de fazer coisas que às vezes, assim, aquela pessoa que você fala, vamos no mercado comigo, a pessoa vai, vamos fazer isso, a pessoa vai, de repente nada mais tem graça. Então, quando a pessoa muda e passa a ficar cada vez mais voltada para si mesma, é uma condição de alerta. Isso serve para qualquer tipo de vínculo, sabe? Às vezes a gente consegue observar isso num colega, nem é tão próximo, mas você vê que aquela pessoa já não está mais igual. Alguns professores conseguem observar isso entre os alunos deles, né? Então, isso é comum. Comum, assim, é um sinal de alerta comum, é uma coisa para a gente reparar. Assim, tem também, às vezes, aquela questão que a gente fala de quem quer se matar não avisa. Sim. Isso é mito, tá? É mito, né? No geral, a pessoa avisa sim, no geral, ela pede ajuda sim, e às vezes ela não é escutada, ela não é ouvida. Às vezes aquilo é entendido como uma forma de tentar chamar a atenção, e não é uma forma de tentar chamar a atenção, ela está pedindo ajuda. E se uma pessoa fala de se matar, entenda isso como um sinal de alerta, e não considere isso como não, é frescura, só tá falando isso dessa vez. Não. O porquê não tentar ajudar, né? Mais pra frente eu vou dar algumas dicas assim de o que é ajudar nesses casos, mas se a pessoa pediu sua ajuda, não ache que isso é pouca coisa, ela tá realmente precisando. E através dos estudos realizados em sua área, você pode dizer que a genética, ela tem efeito sobre o risco de suicídio? Então, essa é uma questão também a ser discutida, assim. Pode ter que a gente tem casos recorrentes, né, na mesma família, de pessoas que se suicidam. Porém, quando a gente pensa numa família que tem pessoas que tentam se suicidar, a gente tem também ali alguns padrões de comportamentos que são ensinados. Então, às vezes, aquela família não tem um repertório de resolução de conflito, de resolução de problema, e acaba encontrando como solução a tentativa de suicídio. Mas a gente tem, sim, uma frequência entre membros consanguíneos. Sim. Porém, eu não tive acesso ainda a nenhum estudo que comprovasse que era questão genética ou que era questão comportamental, a questão aprendida ali naquele grupo social. Certo. E aí a gente tem também, né, isso é comum e é aí que é o problema do falar de suicídio, quando a gente começa a falar disso de uma forma errada, que é o efeito Vetter, que eles chamam, né? Sim, o que é isso? A gente tem uma família, pessoas que se matam para resolver problemas, outros começam a se matar, isso pode acontecer, por exemplo, em escolas, que nem já teve casos, né, de colégios em que os adolescentes começaram a se matar e aí um se matou e a gente teve uma cascata disso. Isso acontece porque acaba servindo como modelo. Por isso que, assim, quando fala, não é ruim falar de suicídio, as pessoas vão tentar mais se matar, não é ruim.
é ruim falar da forma errada. Aqui a gente está falando de prevenção, de Sim. fatores protetivos, de formas de prevenir, de formas de identificar. Porém, se a gente começa a ver aquelas condições, principalmente em redes sociais, aqueles grupos de pessoas que estão tentando se matar, pensando em se matar, e ficam discutindo formas mais eficientes, estratégias. Essa é a forma negativa. Errada. Errada. Né? De se E é o falar. jeito de se evitar. Então, assim, no mês de setembro a gente tem as comemorações, né, de Setembro Amarelo. E muitas vezes nesse mês a gente tem também um crescimento das tentativas de suicídio. Não porque está sendo tratado de suicídio, mas porque as pessoas estão falando de condições também da forma errada, né, quando não é feito da forma correta, estão falando de formas de conseguir se suicidar. Exato. Agora, diretamente para você, de uma forma um pouco mais pessoal, qual o seu estado de espírito quando você se depara com uma pessoa onde você identifica a possibilidade de suicídio e você já atendeu alguém que mais tarde se suicidou? Ainda bem que não. Eu já atendi pessoas que tentaram se matar durante o período de atendimento, mas ninguém se matou, por enquanto. Porém, isso pode acontecer, né? Assim, a gente oferece ajuda, assim como os familiares, os amigos, a gente vai até onde a gente alcança. Eu acho que uma coisa que me tranquiliza é a sensação de que eu dei o melhor que eu podia dar naquela condição. É a sensação de que eu fiz tudo o que eu podia fazer, de que eu fiz todos os encaminhamentos que eu deveria ter feito, que eu tive sim disponível para essa pessoa. Isso me tranquiliza. Porém, quando você pergunta qual que é meu estado de espírito, tem dois lados, né? Tem a Bárbara psicóloga e a Bárbara pessoa. Eu, por dentro, eu sofro, porque é muito dolorido você ver uma pessoa naquela condição de sofrimento. Quem já tiver tido contato com alguém que estava pensando em se matar ou tentando se matar, acho que vai entender o que eu estou falando. A pessoa, quando ela está nesse momento, ela chega num momento de dor, de vazio, assim, que é angustiante de ver. E a vontade é tirar a pessoa daquele lugar, né? Agora, eu, como psicóloga, que é isso que alivia o meu lado pessoal, eu acabo tendo algumas ferramentas para facilitar isso. Alguns meios de prevenir, alguns meios de evitar, algumas formas de ajudar. E assim, tudo pautado numa teoria, tudo pautado em estudos. Então, não é o meu achômetro, não é eu dar um abraço no fim da sessão. Isso pode acontecer também. Porém, não é só isso, né? E eu tenho as ferramentas que ajudam nisso. E é isso que me ajuda a ficar bem. Então, já teve períodos, assim, de uma procura absurda de pessoas tentando se matar. Eu atendi 5 pessoas com tentativa de suicídio na sequência. Lógico, chegou no fim do dia, eu estava esgotada. Com certeza. Porém, assim, acredito que eu fiz as coisas de acordo com o que eu deveria ter feito, assim, de possibilitar ajuda, de buscar recursos, de ajudar a criar uma rede de apoio, porque o psicólogo ele não consegue estar do lado daquela pessoa 24 horas por dia. E quando a pessoa está numa situação grave de tentativa de suicídio, ela precisa, sim, de pessoas que estejam do lado dela 24 horas por dia. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo acessar essas pessoas, eu consigo pedir ajuda para pessoas estarem ali e tentando modificar essa situação. Bom, estamos chegando já no final do nosso programa e as nossas câmeras estão à sua disposição para você passar ou uma mensagem ou uma orientação para pessoas que se veem num quadro de depressão ou se sintam desencorajadas ou pressionadas por algum motivo. À vontade. Certo. Então, gente, se você não está bem, se você não está se sentindo bem, procure ajuda. Tem formas dessa dor diminuir, tem formas de aliviar isso. Assim, são ajudas com acompanhamento psicológico, com acompanhamento psiquiátrico, que muitas vezes ainda é tabu, é visto como médico que vai tratar de loucos, e não é isso, tá? É só o médico que é especialista em tratar aquilo, do mesmo jeito que a gente procura o ortopedista quando quebra algum osso, que a gente procura o gastro quando está com dor de estômago. O psiquiatra é quando o nosso sofrimento é psíquico. Assim, procure ajuda, a depressão, ela tem cura quando ela é tratada, os índices de sucesso são bastante altos no tratamento da depressão. Agora, se você é amigo, se você é familiar, se você é colega de alguém que está passando por alguma condição que você está vendo que não está legal, ofereça ajuda. Esteja ali com aquela pessoa, escute o que ela tem para falar, procure os encaminhamentos necessários, procure ajuda de profissionais. A gente tem no SUS equipes qualificadas para isso, então procure a unidade básica de saúde.
eles têm condição de fazer uma avaliação mais precisa da necessidade de cuidado dessa pessoa. Se você está do lado de alguém que está realmente tentando se matar, é hora de procurar a família, de procurar o médico, de procurar o máximo de rede de proteção possível que você consiga acessar para essa pessoa. E agora, se for um momento em que a pessoa realmente tentou se matar, cortou os pulsos, tomou remédio, fez qualquer tipo de coisa que seja um indicativo tanto de autolesão quanto de tentativa de suicídio, é hora de procurar o hospital. Os hospitais, eles estão preparados para esse tipo de atendimento, eles estão preparados para esse tipo de acolhimento. Não vai ser tratado como só um corte, um envenenamento, alguma questão assim, mas vai ser tratado sim como uma tentativa de suicídio, dado o direcionamento necessário. O encaminhamento para o psiquiatra, o encaminhamento para acompanhamento psicológico e todos os outros necessários, tá? E eu acho que, mais do que nunca, assim, olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ver como ela está, ofereça ajuda. Se coloca um pouco no lugar dela, tenta imaginar aquela dor e o que aliviaria a sua dor. E não é o desespero junto, não é o chorar junto, não é o falar, no seu lugar eu também tentaria me matar, porque a sua vida realmente está muito ruim, que pode ser que esteja. É tipo, nossa, eu estou vendo a sua dor, eu imagino como deve ser ruim estar no seu lugar. Só que eu não estou sentindo isso. Então, o que eu consigo? Eu consigo ver caminhos, eu consigo ajudar a encontrar caminhos para sair desse lugar de tanto sofrimento. Tá bom? Muito obrigada, Bárbara. O programa feminino de A a Z fica por aqui. Agradeço imenso a nossa convidada de hoje, Bárbara Tolstói Monteiro, a sua participação num tema tão atual. Agradecendo também aos nossos colegas de equipe de produção deste programa, Braz Muniz, Marcelo Firmino e Anderson Muniz. Fica desde já marcado novo encontro com vocês no próximo programa. Até lá!